Este programa é uma produção independente e a responsabilidade é de seus idealizadores. Bom dia para você, meu querido, que está vendo a Primer TV nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado pela tua audiência, pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de entrar no seu lar, ou onde você estiver, você que está sintonizado aqui na Primer TV, no nosso programa Livre em Jesus no seu lar. Que alegria! Que final de semana lindo, você que foi à igreja nos conhecer, você que não foi à igreja perdeu, ontem a bispa já falou sobre o final de semana, mas eu volto aqui a falar, final de semana, culto na igreja, 10 da manhã de domingo, 7 da noite, muito legal, cultos abençoados, a presença de Deus, a palavra de Deus, o louvor, a comunhão, é muito... Davi escreveu um salmo dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa conhecer a casa do Senhor, a alegria que é vir na igreja no final de semana, passar um domingo, 1h30, 2 horas, cultuando a Deus, você vai ver que toda a tua semana vai ser diferente, porque a presença de Deus que você recebe na igreja, ela te alimenta, ela te sustenta, ela recarrega as tuas baterias, para você ter uma semana vitoriosa, abençoada. Se você está vindo aqui também na quinta-feira à noite, que alegria, que prazer. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, temos um culto lindo aqui. Domingo nós temos os cultos da família para você, como já falamos. No sábado a gente tem uma super programação para os adolescentes às 5h30 da tarde e para os jovens às 7h30 da noite com atitude. Muito legal, final de semana na igreja. E agora nós queremos mais uma vez dar uma força para você vir à igreja nos conhecer e continuar ligado nesse programa todos os dias aqui de segunda a sexta, 15 para o meio-dia aqui na Primer TV. Nós estamos aqui falando com você, eu e a bispa Cláudia, um dia um dia o outro, falando da coisa mais importante, das boas novas do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que fala de Jesus Cristo, que fala do Senhor Jesus, da salvação, do amor, da graça, da bondade, da misericórdia que Deus tem por você. E hoje nós estamos continuando a nossa maratona, os milagres de Jesus. E você sabe que Jesus fez milhares de milagres, milhares. Ele curou cidades inteiras. Às vezes eles colocavam uma multidão diante de Jesus e todos eram curados. Às vezes Jesus passava por uma praça de uma cidade e todos que tocavam nele eram curados. Mas os evangelistas tiveram cuidado de, guiados pelo Espírito Santo, trazerem 35 milagres com narrativa para ser algo para nos abençoar, para nos educar, para nos ensinar. E falando nisso, Jesus fez milhares de milagres, Ele quer fazer um milagre na tua vida, no teu casamento, no teu lar, na tua família, com o teu filho, com a tua filha, no teu trabalho. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele faz milagres, Ele tem poder de ressurreição, Ele tem poder para abençoar você, a sua família e todos os seus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27, está escrito assim: partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo Jesus entrado na casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então, Jesus lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Queridos, não adianta, as pessoas eram orientadas por Jesus a não falarem dele, porque ele queria ter mais privacidade para continuar viajando, visitando as cidades sem a interferência do Império Romano e dos judeus que eram religiosos. Mas as pessoas que eram tocadas por Jesus, que eram curadas como esses dois cegos, felizmente ou infelizmente, não sei dizer, eles não obedeciam a esse pedido de Jesus, eles não conseguiam se manter calados, eles falavam da fama de Jesus, e eles, saindo eles, porém, divulgavam-lhe a fama por toda aquela terra. É por isso que nós estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, eu e a bispa Cláudia, e outras pessoas que nesse canal e nos demais canais de televisão, falamos de Jesus, porque é impossível estarmos calados. Jesus enche o nosso coração, e a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tinham dois cegos, certo? Dois cegos, ok.
A Bíblia fala e tudo que nela está escrito tem um porquê, tem uma razão, não está ali aleatoriamente, não está por acaso, tudo tem um significado. 2 cegos, simbolizando, nós temos 2 tipos de visão, a física e a espiritual. A tua visão física, você conhece, você sabe que Deus te deu a graça, Deus te deu a capacidade de ver. O que não era o caso desses 2 homens, eles eram cegos. A visão física deles, eles não tinham. Ou eles nasceram cegos ou ficaram cegos, mas eles descobriram que havia um chamado Jesus que estava abrindo os olhos dos cegos. E Jesus continua fazendo esse tipo de milagres hoje. Jesus continua abrindo os olhos dos cegos. Nós cremos nisso, nós oramos por isso. Nós sabemos que Jesus continua abrindo os olhos dos cegos, fisicamente falando. Mas haviam 2 homens simbolizando. Tem 2 tipos de cegueira. A física e a espiritual. E é dessa cegueira que nós queremos falar nesses poucos minutos aqui com você nessa manhã. A cegueira espiritual, que você pode ser curado por Jesus hoje. Hoje pode ser o dia que os teus olhos espirituais vão abrir e você vai começar a olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé. Ok, vamos dar uma pequena voltada ao passado e vamos lá para o Jardim do Éden e vamos ver a lei da primeira menção. Lei da primeira menção é quando uma coisa está escrita pela primeira vez na Bíblia, ela tem um significado muito importante, muito forte, muito sério. E pela lei da primeira menção, a primeira vez que está escrito que o ser humano viu algo, foi quando Eva, e vendo a mulher, a árvore, foi agradável aos seus olhos. A primeira coisa que a Bíblia narra, é claro que Adão e Eva viram a face do Senhor, eles viram a beleza do Jardim do Éden, eles viram as árvores, os animais, mas a primeira vez que fala, e vendo a mulher a árvore, por quê? Porque tudo é para o nosso ensino. A primeira vez que algo chamou a atenção da visão de Eva foi quando ela olhou para a árvore do entendimento do bem e do mal, aquilo que Jesus havia pedido para que eles não comessem, da árvore do entendimento do bem e do mal. Eles podiam olhar, mas eles não podiam comer, mas porque Eva ficou olhando, e lhe foi agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e ela não resistiu à tentação, enganada pela serpente, por Satanás, ela come do fruto. E na sequência fala que Adão e Eva abriram-se-lhe os olhos e eles viram que estavam nus. Então a primeira menção da visão não é interessante, não é boa, não é positiva. Por isso que Jesus veio a essa terra e ele disse: agora eu vou abrir os olhos espirituais, eu vou colocar colírio nos olhos de vocês e vocês vão ver, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus curou esses 2 cegos para dizer para mim, para dizer para você, Ele continua abrindo os olhos espirituais. Talvez essa manhã, talvez nesse dia, você esteja olhando para as coisas sempre com um olhar de pessimismo. Eva olhou para aquela árvore, Adão e Eva olharam para si, viram que estavam nus, tiveram medo, se esconderam. Talvez você esteja hoje tendo esse tipo de visão, uma visão pessimista, uma visão não boa do mundo, das coisas que estão acontecendo, e os teus olhos estejam simplesmente olhando para as coisas, e você esteja sempre vendo o lado ruim, o lado negativo, o lado pessimista da coisa. Nessa manhã, Jesus está te oferecendo uma nova maneira de ver as coisas. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus hoje quer colocar fé no teu olhar. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem fisicamente, mas os olhos espirituais precisam ser abertos. E Jesus fala para os seus discípulos em João capítulo 4, erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus quer que você tenha visão espiritual. Lá no Antigo Testamento ele fala, de onde nos virá o socorro? Interrogação. E ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do monte, que é o monte Sião, que é Jesus. O mesmo livro de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18, fala que o monte Sião é Jesus. Então, olhando para Jesus no Antigo Testamento, o apóstolo escritor de Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olhando para Jesus, você vai ter a capacidade de olhar para os campos que estão brancos para a ceifa e ter uma visão nova desse mundo. Você vai ter os olhos espirituais abertos e você vai começar a ver as coisas com ângulo, com a visão, com uma carga espiritual, e você vai ver
que Jesus é maravilhoso, que a palavra de Deus é fiel, que existe um Deus que te ama, que existe um futuro promissor para você, que existe solução para os seus problemas, que existe solução para o teu casamento, existe vinho novo para ele, existe solução para os teus filhos, tem poder de ressurreição e salvação, tem libertação para os teus filhos, existe solução para o teu problema material, profissional, financeiro, existe um Deus que é o dono do ouro e da prata, que dá aos seus amados até enquanto dormem, existe solução. Comece a ter a visão restaurada, renovada, curada, por aquele que é o autor e consumador da fé, por aquele que tem colírio para os teus olhos, para aquele que fala, olha para os montes e olha para os campos que estão brancos para a ceifa, aquele que tem poder de abrir os olhos dos cegos físicos, tem o poder de abrir os olhos espirituais, para que você veja que tudo tem solução, que Deus é maravilhoso e que você é amado por Deus, e Ele quer ser o teu pastor para nada te faltar. Ele quer ser aquele que te abençoa com toda sorte de bênçãos e supre todas as suas necessidades com a riqueza dele em glória infinita em Cristo Jesus, como está escrito na sua palavra de capa a capa. Nessa manhã, nós estamos oferecendo para você a cura da tua visão espiritual, e ela se chama Jesus. E se você quiser experimentar esse remédio, essa cura, onde você estiver, se possível, feche os olhos. Se não for possível, como você está, repita conosco essa breve oração. Declare assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, me salva, me perdoa e abre os meus olhos espirituais, para que eu possa começar a te ver, te enxergar como autor e consumador da minha fé. Eu coloco a minha fé em ti, Jesus. Eu coloco a minha esperança, a minha expectativa em ti e te agradeço, pois tu não falhas, tu és maravilhoso, tu és fiel. Obrigado, Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que já aceitou Jesus em outras ocasiões, eu quero orar por você nesta manhã. Pai Celestial, eu oro, intercedo por aqueles que te aceitaram nessa manhã, que eles sintam que os olhos espirituais deles estão abertos, que eles sintam, Senhor, que o teu amor e o teu poder está disponível para eles, e que nesse lar, nessa casa, nessa vida, nessa família, entre o teu poder, entre a tua cura e a visão espiritual seja completamente restaurada, e eles comecem a olhar para os montes de onde eles virá o socorro, eles comecem a olhar para ti, Jesus, autor e consumador da fé, e eles comecem a ver que os campos estão brancos para a ceifa, que existe solução, que existe cura, que existe, Senhor, um futuro melhor para eles, por causa da tua presença na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Mais uma vez te convido. Hoje é terça-feira. Quinta-feira, 8 horas da noite, temos um culto lindo aqui na igreja, na Padre Miguelinho 96, próximo à Catedral Metropolitana, Teatro Álvaro de Carvalho, a Praça 15, até relativamente perto do Ticem. Se você não puder vir dia de semana, estuda à noite, tem trabalho à noite ou não pode vir, domingo, que é um dia especial para vir à igreja. Domingo às 10 da manhã. E às 7 da noite, tem toda uma estrutura para as crianças ficarem nas salinhas, sendo abençoadas, sendo ensinadas na palavra de Deus, e você ficar aqui sozinho ou com a sua companheira, companheiro, num culto lindo, com um ambiente climatizado, uma banda tocando músicas lindas, e depois uma palavra de Deus tipo essa, com mais abrangência, é claro, com mais tempo, e venha nos conhecer ao vivo e a cores. Deus te abençoe, uma boa semana na paz e na bênção do Senhor Jesus, aquele que abriu os teus olhos e vai mantê-los abertos para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória. Há um rio que morreu numa cruz, mas